Meus amados, mais uma vez estamos juntos e agora para apresentar para você mais uma curiosidade acerca do Evangelho de João. Evangelho importante, evangelho relevante, tanta coisa boa para a gente dizer de um evangelho tão maravilhoso, tão especial. E quando o Evangelho de João foi escrito, próximo ao fim do primeiro século, três principais perigos ameaçavam a vida e a pureza da igreja cristã nos seus primórdios. O mais sério deles era a decadência da piedade. Além disso, havia perseguição e havia heresias, particularmente o gnosticismo, que negava a encarnação e fomentava a libertinagem. Daí a importância desse evangelho para confirmar a encarnação, o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Meus queridos, e nesse sentido, depois de cerca de 30 anos, desde que os evangelhos sinóticos foram escritos, o idoso João era o único sobrevivente dos 12 discípulos, porque os outros foram martirizados. Então, ele foi, e é importante nós destacarmos, que ele foi impressionado pelo Espírito Santo a apresentar novamente a vida de Cristo, de maneira a enfrentar as tendências que ameaçavam a igreja naquele contexto do negacionismo, do negar a existência, a encarnação e o ministério de Cristo. Os crentes precisavam de um quadro vivido do Salvador, que lhes fortalecesse a fé nas grandes verdades do Evangelho. Dito isto, é importante destacarmos alguns pontos que o Evangelho de João destaca, que os outros evangelhos sinóticos eles não destacam. A encarnação, a divindade, a humildade, a vida perfeita, a morte expiatória, a gloriosa ressurreição e o prometido retorno de Jesus e a confirmação do testemunho por parte de Deus do ministério de Jesus. São pontos relevantes que são apresentados nesse evangelho, que nós não encontramos nos outros e que confirmam, em meio do gnosticismo, essas verdades acerca daquele que veio para salvar a humanidade. João pregava que a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como Cristo é puro. Então, aqui fala de esperança, que é 1 João, capítulo 3, versículo 3. Somente quando a vida e a missão do Salvador são preservadas como uma realidade viva na mente e no coração, é que o poder transformador de sua graça se torna eficaz na vida de uma pessoa. Dito isto, em harmonia com isso, João anuncia que seu relato foi escrito para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Olha que coisa maravilhosa. É no nome dele que nós temos vida, porque o nome dele tem poder. Ele admite que poderia ter registrado muito mais quando ele termina o seu livro, mas que relatou apenas os incidentes que considerou mais relevantes e necessários para confirmar as verdades fundamentais do Evangelho. Agiu segundo a convicção de que o que lhes convencera também convenceria os outros. João estava convencido por ser aquele que estava mais próximo dele, então ele passa para todos nós daquilo que ele está convencido. Ele acreditava que convenceria os outros. Você está convicto daquilo que Cristo representa, daquilo que Cristo é em tua vida? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos estudar nesse momento mais testemunhos sobre Jesus. Estudamos semana passada sobre Maria Madalena, mas agora a Bíblia, através do Evangelho de João, vai nos encher mais. Vem comigo para que assim nós possamos refletir nesses tópicos que são extremamente importantes para que nós possamos conhecer de forma mais ampla a importância histórica do Evangelho de João, a importância espiritual desse evangelho para a nossa vida e para a nossa existência. Vem comigo.
Um feliz sábado a todos e a todas. Para nós é um motivo de grande alegria, de grande satisfação estarmos juntos para mais um estudo da Bíblia Sagrada, um estudo da lição. E o estudo dessa semana nos traz um tema extraordinário, que é mais testemunhos sobre Jesus. Estudamos semana passada uma história maravilhosa, uma história extremamente relevante, que foi a história da samaritana e o testemunho que ela deu para os seus a partir do momento que ela teve um encontro com aquele que poderia perdoar os seus pecados, ressignificar a sua vida e fazer com que a vida dela fosse um testemunho puro e verdadeiro de uma conversão de uma pessoa que aos olhos humanos talvez não tivesse, mas a condição de receber o perdão em decorrência dos pecados que ela estava envolvida. E, nesse sentido, nós gostaríamos de estudar com vocês esse tema que é muito interessante, né, que nos traz, além do testemunho que foi estudado da samaritana, semana passada, mais testemunhos acerca de Jesus, sobre Jesus, a experiência que as pessoas têm acerca de Jesus. Em João capítulo 12, versículo 32, aqui a gente tem um texto bíblico que ele vai ser o norteador do estudo que nós iremos realizar. Diz o seguinte, vem comigo na leitura. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, Jesus Cristo fala da sua morte, Jesus Cristo fala sobre o testemunho que representa a morte dele na cruz do Calvário, vai atrair as pessoas. E a gente sabe que a gente pode atrair, e as pessoas elas podem aceitar o nosso testemunho, ou também elas podem negar o nosso testemunho. E nesse sentido, as palavras e atos de Jesus revelaram quem verdadeiramente ele era, né? E é importante que Jesus ele procura ressaltar quem ele é e quem o enviou. Cada pessoa que entrava em contato com Jesus, ele assumia uma posição sobre ele mesmo e sobre quem ele enviou e sobre o seu ministério. Né? Então, ao assumir essa posição sobre Jesus, né? Então, o que é que nós temos? As pessoas tinham reações diversas. Vejam, o sol que derrete a cera, né, é o mesmo sol que endurece o barro. Então, qual é a diferença? A diferença é a reação. Uns, ao assumir uma posição sobre Jesus, amaram Jesus. Exemplo de Zaqueu e de tantas outras pessoas que se posicionaram amando a Jesus. Zaqueu, ele amou a Jesus, se posicionou quando ele estava ali numa árvore, né? Ele escolheu amar a Jesus, né? Ele buscou um ponto para ver Jesus, né? Ele era um homem baixinho, mas procurou uma posição geográfica que lhe fosse favorável para observar Jesus. E assim nós temos tantos testemunhos de pessoas que amaram a Jesus, que aceitaram o testemunho de Jesus. Mas nós tivemos, por outro lado, pessoas que deveriam recebê-lo, que deveriam amá-lo, que deveriam aceitá-lo, que deveriam entregar a vida a ele e não o fizeram. Os fariseus, né? E tantos homens que existiram e tantas pessoas que existiram. Por exemplo, Jesus expulsou um demônio de um homem Gadara, na cidade de Gadara. O homem aceitou, mas os gadarenos expulsaram Jesus, não queriam Jesus, porque Jesus expulsou o demônio, e aqueles demônios se incorporaram nos porcos. Então, eles hostilizaram Jesus. Então, nós temos os fariseus, os gadarenos e tantos outros que não aceitaram Jesus, que o hostilizaram, mas outros o amaram. E é importante ressaltar, ainda haviam aqueles que o seguiam em secreto, né? Então, tinha gente que seguia Jesus abertamente, mas tinha gente que o seguiu de forma secreta. Nicodemos e José de Arimateia. Por quê? Porque eles temiam a rejeição pelo fato de que eles estariam o seguindo. Mas, após a morte de Jesus, eles se posicionaram não só no anonimato, mas publicamente eles assumiram e se posicionaram ao lado de Jesus. Isso é extraordinário. O primeiro tópico da lição, ela representa
um João Batista que testemunha de Jesus. A humildade de João Batista. A humildade de João Batista se retrata naquilo que ele ressaltou, né? Que foi o que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos de João Batista, eles demonstraram no início ali uma inveja sobre o ministério de Jesus, ao apontar João Batista como superior a ele. E muitas pessoas têm medo de perder a sua posição, e hostilizam aqueles que podem tomar a sua posição. Mas João Batista, demonstrando a sua humildade, e em resposta àqueles que estavam, que eram os seus discípulos, que estavam com inveja do ministério de Jesus, João Batista testemunha que Jesus, ele é o quê? Primeiro, o Cristo, que ele era o Cristo esperado, que ele era o soberano e que ele era o Salvador. Então, João Batista, ele ressaltou muito bem o testemunho dele acerca de quem? Acerca de Jesus. João Batista, enfim, ele destaca que a verdadeira alegria no ministério não está em ser grande ou famoso, mas em cumprir a missão, e no ponto particular dele, cumprir a missão que ele fora designada, que era exaltar a Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Segundo ponto das lições, novas compreensões do Messias. Ao chamar Jesus Cordeiro de Deus, João Batista rompe com a visão comum de que o Messias seria um libertador político. Vamos verificar na Bíblia essa posição equivocada. Né? Essa posição equivocada foi a posição dos discípulos, que achavam que Jesus era um líder político. Os fariseus queriam também um líder político, e a multidão esperava também um líder político. Essa visão equivocada do papel do Messias impediu a eles de desfrutarem da presença de Deus, da presença de Jesus em suas vidas. É preciso que busquemos conhecê-lo para que as falsas imagens de Jesus não nos engane acerca de verdadeiramente o que ele representa. Jesus, ele não deve representar os meus anseios, os seus anseios, mas ele deve representar a vontade do Pai em nossa vida, doa quem doer. E às vezes nós temos que abrir mão de determinadas coisas, de determinados conceitos que a gente tem por algo maior, por algo melhor. Porque ele é o provedor da vida, ele é o criador da vida, ele é o mantenedor da vida, da existência. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Terceiro tópico da lição: aceitação ou rejeição. Em João, no capítulo 6, Jesus revelou a natureza vicária de seu ministério, frustrando aqueles que o seguiam por motivos políticos. Isso evidencia que, diante do verdadeiro evangelho, alguns, né, o que vai acontecer? Abandonam, outros vão permanecer e outros vão simular, né, que estão sem estar. Né? O que a gente poderia dizer, o aparente real e o real concreto. Então, o que é que vai acontecer na vida de uma pessoa? Abandonar, permanecer ou simular, representar o aparente real e o real concreto. Quando seguimos a Jesus por motivos carnais, nós não conseguimos compreender a profundidade e a importância do seu ministério e o significado do seu ministério para a nossa vida e para a nossa existência, resultando em apostasia ou mesmo hipocrisia, porque muita gente, de forma hipócrita, né, também pode seguir a Jesus. E nós devemos ser transparentes, nós devemos demonstrar aquilo que realmente ele fez em nossa vida e em nossa existência, fazermos como João, que disse é necessário que ele cresça e eu diminua. No quarto tópico da lição, o testemunho do Pai. O maior testemunho acerca de Jesus foi dado pelo próprio Deus. Isso nós vimos em 3 momentos cruciais e importantes do ministério e relevantes do ministério de Jesus. Primeiro, o batismo. O batismo ele foi importante. A palavra batismo vem do grego baptizo, né, que significa imergir na água. Naquele momento, uma voz do céu dizia: eis o meu filho amado, em que nele tenho prazer. Então, isso aqui é o primeiro ponto que a gente vê a manifestação do Pai. Segundo, que é apresentado, né, nos evangelhos, a transfiguração. Estava ali Jesus e 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, né, e de repente apareceu quem? O Pai,
né? Houve uma transfiguração, Moisés e Elias. Ali, naquele momento ali também, a gente tem a manifestação direta do próprio Pai. E também na crucifixão, né? Onde naquele momento, e eu gostaria de ler para ressaltar esse ponto que o Evangelho de João ele coloca para a gente, e é importante nós destacarmos esse ponto, está no capítulo 12 do Evangelho de João, no versículo 27 e 28. Vem comigo na leitura. Diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu, eu o glorificarei, e ainda o glorificarei. Eu o glorifiquei, e ainda eu o glorificarei. Olha que coisa importante, você tem 3 momentos no batismo, na transfiguração e na crucifixão. O próprio Pai, aqui, né, ele dá o testemunho acerca de Jesus. Para muitos, nem o testemunho do Pai foi suficiente. Estes não creram, e ao não crerem, negaram aquele que testemunhou. Se a pessoa nega o testemunho do Pai, né, então ele não tem mais o que fazer. Né? Só a misericórdia de Deus que se manifesta dia a dia para salvar uma pessoa dessa, mas que Deus não pode salvá-lo contra a sua própria vontade. Dito isto, acredito que é preciso que eu e você, nós entendamos a importância, o significado, a relevância do testemunho do Pai para confirmar todo o ministério de Cristo em favor de salvar a humanidade. E nesse sentido, né, o último tópico da lição, né, que exatamente fala sobre esse tópico ainda, o testemunho do Pai, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 17, diz: porque quando recebeu honra e glória de Deus Pai, foi-lhes enviado uma voz da glória magnífica, dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraz. Então, Pedro está exatamente trazendo aquela experiência que houve no batismo, da voz de Deus, garantindo, testemunhando e confirmando o ministério de Jesus. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais para que nós possamos refletir essas questões de forma muito interessante na nossa vida, na nossa existência. Bom, o que Jesus diz em João 5, verso 37. O Pai me enviou, também deu testemunho de mim. Nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua aparência, mas o Pai, ele testemunhou de Jesus. Jesus sabia 3 coisas sobre o Pai: que o Pai lhe dera poder para fazer milagre, ele enquanto Emanuel, Deus conosco, o Verbo encarnado. Segundo, lhe havia enviado ao mundo e havia dado testemunho sobre ele. Então, todas essas questões postas, né, no ministério de Jesus, ele nos aponta coisas assim que a gente pode dizer o seguinte: essa confirmação é uma coisa que eu diria assim, muito importante para que nós possamos continuar a crer, para que nós possamos continuar a confiar que se Deus ele testemunhou do ministério de Jesus, João Batista também confirmou o ministério de Jesus, é preciso que em nossa vida, em nossas atitudes também nós possamos testemunhar desse acontecimento maravilhoso e extraordinário do Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de bondade para salvar a humanidade. Dito isto, né, nós concluímos a nossa lição na certeza de que você aprendeu, de que você vai reconhecer e absolver Cristo como o Verbo encarnado de Deus, para que assim você possa trilhar um caminho que, sem sombra de dúvida, vai ser o caminho da salvação. Porque a Bíblia diz: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Que Deus continue nos abençoando e que neste momento nós possamos fechar os nossos olhos onde nós estamos e vamos orar ao nosso Deus.
Vem comigo na oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade, neste momento, de estarmos juntos, de estudarmos, de refletirmos em mais um estudo da lição sobre aquilo que foi importante e relevante, a confirmação do testemunho e da vida e do ministério de Jesus através de João e do próprio Deus, né, que revela Jesus Cristo como aquele que veio, o Verbo encarnado que veio salvar a humanidade. E que assim nós possamos aceitar, que assim nós possamos refletir e que assim nós possamos viver. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. E o que é que eu diria a você? Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre.